Olá, amigos internautas. Estamos retornando novamente aqui ao nosso canal para dar mais uma clareada a respeito do assunto do vídeo anterior, onde fala que Jesus, dando um exemplo, se utilizava da bacia e da toalha para lavar os pés dos seus discípulos. E dizia ele, então, na ocasião, no período em que estavam preparando-se para a Santa Ceia, para cearem uns com os outros, alimentar o corpo físico e também o corpo espiritual, Jesus, naquele momento, então, estava dando uma grande lição para os seus discípulos. E atendendo a pedido de algumas pessoas que me pediram para clarear mais um pouquinho e mais a fundo. Como eu citei o João 13, 1 ao 7, o que eu procurei fazer através disso? Fazer com que as pessoas fossem em busca do estudo. Mas eu, mesmo assim, senti um anseio, senti uma vontade, uma necessidade de falar um pouquinho mais a respeito desse assunto tão importante, tão palpitante, e também porque vários amigos que nós conhecem de longa data pediram para mim ir mais a fundo um pouquinho. Então eu vou ler o versículo, o capítulo 13, e depois vou dar mais uma pincelada a respeito desse assunto, que é tão palpitante, que é tão importante que nós venhamos a entender. Muito bem, então dizia assim, Jesus no 13:4, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-nos os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E assim segue essa lição tão importante, mas que aqui já serve para nós dar então mais umas pinceladinhas a esse respeito. Então verificamos então que o Pedro, vestido de uma falsa aparência de humildade, ele estava apenas demonstrando que até então ele mantinha orgulho dentro do seu coração. No seu caráter ainda existia um orgulho ao qual não agradava para a missão pela qual ele estava sendo escolhido, que foi escolhido, não era agradável manter aquele comportamento, porque isso ia ferir os seus irmãos de caminhada. Quando fosse necessário ele tomar essa mesma atitude, talvez ele, se achando como um grande apóstolo, talvez não fizesse isso, delegasse para uma outra pessoa fazer. Em outra passagem nós vemos que ele está se gabando de ter doado peixes, pão para aquelas pessoas. Ele foi perguntado: mas o que destes foi de você? Diz: não, trouxeram para nós distribuir. Queridos, assim é muitas vezes o que acontece conosco dentro desta lição. Primeiramente, nós nos vestimos de trajes de orgulho e não entendemos aquilo que nós viremos a saber depois. Naquela ocasião, então, ainda não estávamos prontos para entender tudo aquilo que se tratava, aquela lição moral que Cristo estava ensinando aos seus discípulos, em especial ao Pedro, que depois passou a ser um capítulo à parte ali, né? E nós verificamos então que quando Pedro entendeu que se aquele gesto de humildade de Jesus perante seus discípulos, ensinando a eles para que eles servissem aos aqueles pequeninos, que diz: dostais ao reino dos céus. Desculpe, está com um pouquinho do ran aqui. Vou tomar um golinho d'água. É como a gente está bem informal, a gente trabalha dessa forma. Nós não nos preocupamos muito em querer editar, em querer fazer cortes. A propósito, vocês verificaram aqui no vídeo anterior, teve um certo momento que eu falava evoluir pelo amor ou pela dor. E quando eu falei evoluir pela dor, uma gatinha aqui desandou a miar. Coisa interessante, que nada é por acaso, né? Mas muito bem, voltando ao tema. Então Pedro, quando entendeu realmente do que se tratava, aí ele disse: então, Senhor, lava meu corpo todo, não somente os pés. Será que você reagiria dessa forma ou reage dessa forma quando há oportunidade de receber este auxílio tão importante, que é através da palavra e também através da presença do Mestre junto contigo? Será que você também se coloca nessa condição de se despojar, como Cristo fez, se desfez das suas vestes e lavou os pés de seus discípulos?
Será que você também conseguiria, ou consegue, ou já conseguiu se despojar desses trajes do orgulho, para que não somente fosse lavado seus pés, mas purificado todo o seu corpo através daquele ato tão digno e que traz um exemplo tão importante que quando chega a bater a sua porta um pequenino, nós vamos ver no final da conclusão o que acontece nessa situação. Mais para frente, então, nós vamos verificar a respeito disso. Muito bem, você reagiria dessa mesma forma? Seria afoito, seria um tanto quanto impetuoso, como assim Pedro sempre foi? Ou você entenderia que a mensagem está partindo dele e que com certeza aquele que está te abordando, aquele que está chegando até você, veja bem, chegando até você. O ideal seria você ir em busca das pessoas para as socorrer, mas o que geralmente acontece é que chegam até nós. Será que você também tem a mesma condição de se despojar das suas vestes, da indiferença, do menosprezo e estender as mãos e simbolicamente lavar os pés daquele que chega até você? Muito bem. Vejam que o mestre estava naquele momento dando uma grande lição após a ceia, em que eles haviam ceado, eles haviam compartilhado do pão, do vinho, eles haviam participado então de algo tão íntimo, tão importante, que é aquele alimento entre eles. E então ele se servia daquele momento para dizer que mais tarde teriam, mesmo aqueles que estavam participando dessa situação tão importante, haveria um que o haveria de trair. Em outra oportunidade falaremos sobre isso, mas veja que coisa importante que mesmo a esse, quando Jesus percebeu que ele estava para o trair, naquela situação, quando ele ia entregar para os soldados, dizendo que era este o mestre, ele disse assim: amigo, a que vieste? Que coisa interessante. O Judas o estava traindo e era da sapiência, já era do conhecimento de Jesus que isso iria acontecer. Mesmo assim, ele disse: amigo, a que vieste? No bojo, nas entrelinhas desta passagem bíblica, nós podemos entender que muitas vezes aqueles que nos ferem, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos abandonam, inclusive, precisam ser, mesmo assim, tratados como amigos, porque ele está cumprindo o seu papel. Ele está oportunizando a você entender a situação. Ele está oportunizando a você tentar resolver a situação da melhor forma possível. Amigo, a que vieste? Ou, amigo, por que partiste? Assim é o que nós podemos verificar, indo mais a fundo nesta passagem. Já estamos com quase 8 minutos. Veja que o tempo passa tão depressa. Antes de fazermos a conclusão deste assunto, esta parte 2 de a bacia e a toalha, são objetos e utensílios imprescindíveis que o mestre nos deu lições tão preciosas, eu gostaria de pedir encarecidamente a você: se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, acione o sininho das notificações, deixe o seu comentário da tua cidade, de onde você é, para que nós possamos nos reconhecer melhor. E também não se esqueça de deixar o seu like. Ali onde que tem aquele dedinho assim, clique ali, nos dê a oportunidade de levar a mais pessoas esses comentários, esses conhecimentos que nós estamos trazendo aqui, para que todos nós sejamos beneficiados com isso. Mas na conclusão disso, o que realmente nos chama a atenção é o que nós verificamos aqui no 13 e 20, que diz assim: na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Esta é a mensagem tão profunda que é a conclusão do uso da bacia e da toalha. Ou seja, vocês têm que estar preparados, apostos, entendendo o grande compromisso e a grande oportunidade que você está tendo para lavar os pés daquele que vem caminhando, sofrendo as agruras das estradas da vida, porque quando você assim o faz, você está fazendo ao próprio mestre. E além disso, como ele mesmo disse, você estará recebendo em sua casa aquele que o tinha enviado. Veja bem que coisa interessantíssima isso, que muitas vezes bate a porta da sua casa ou a porta do seu coração, uma situação, alguém tão necessitado, e quando você o recebe, e quando você o trata como Jesus ensinou, lavando seus pés, ou seja, curando as suas feridas,
saneando as suas dificuldades. Claro que à medida do possível, você está recebendo o próprio Mestre em sua casa. E mais ainda, recebendo inclusive aquele que eu havia enviado. Que isso seja um móvel em sua vida, que isso seja uma meta, um foco, um objetivo principal nessa sua caminhada, nessa nossa caminhada. Que nós possamos estar com a bacia e com a toalha e com água bem limpa para lavar os pés daqueles que se aproximam, enviados por Deus, enviados por Jesus, para que nós façamos a nossa parte. Que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar firmes nesse propósito de estarmos evoluindo, de estarmos adquirindo conhecimentos, de estarmos labutando nesta seara tão importante que é este plano físico, onde nós estamos temporariamente, alguns aprisionados, outros hospitalizados e outros como missionários de luz, levando palavras e recebendo também, através desse ato de levar, recebendo as bênçãos de Deus em sua vida, para distribuir àqueles que mais necessitam. Que Deus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você por este encontro que tivemos aqui. Eu tenho certeza que nada é em vão e que você com certeza irá gravar nas tábuas do seu coração, para que quando chegar alguém enviado por Deus, trazido ali pela intuição e através do aconchego do Mestre Jesus, você o receba, você faça a sua parte, porque assim você cada vez mais será considerado e chamado filho de Deus, por herança e por direito. Muito obrigado e até a próxima.